Eu quero compartilhar com você hoje sobre emoções restauradas. Diga assim comigo, emoções restauradas. De novo, diga emoções restauradas. Eu quero compartilhar um pouco com você sobre emoções restauradas. Hoje, nas próximas 2 semanas, nós começaremos uma série que vai se chamar E o Pecado Não Terá Domínio Sobre Vós. Diga assim, o pecado não terá domínio sobre nós. Então, nessa semana e nas próximas 2 semanas, nós vamos compartilhar um pouco sobre a verdade de que o pecado não terá domínio sobre nós. E nessa semana eu quero compartilhar hoje com você sobre emoções restauradas. Durante todo esse semestre nós estamos falando sobre esse processo de transformação na alma. É interessante porque no Éden, quando o homem cai no Éden, você sabe o que aconteceu no Éden. E nesses dias eu estou perito no Éden. Quem não baixou, agora lançaram uma Bíblia, versão para criança, para você contar a história para os seus filhos. Muito interessante, né? E tem a Bíblia inteira, mas a minha filha não quer sair do Éden, né? Ela não quer sair lá da história do Éden. Então todo dia eu falo, filha, qual história a gente vai ler? Ela fala, do Éden, pai. Aí eu falo, filha, qual a história? Da maçã. Muda, né? A história não muda, muda a maneira que ela identifica a história. Filha, que história nós vamos ler? De Adão e Eva, né? E eu estou lá contando a história de Adão e Eva várias vezes. Mas o fato é que quando Adão e Eva comeram a maçã, o negócio ficou complicado, né? Existiam tantas árvores para eles experimentarem, mas eles optaram pelo conhecimento do bem e do mal. E quando Adão e Eva optam pelo conhecimento do bem e do mal, a vontade deles agora a alma deles, que era completamente voltada ao Senhor, ela se torna uma alma usurpada. Agora a mente, a vontade e as emoções deles se tornam desestabilizados. Agora o homem, que ele era completamente voltado a Deus, Adão tinha vontade de Deus o tempo inteiro. Adão tinha desejo de Deus o tempo inteiro. Mas agora, uma vez que eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece? A partir de agora, as emoções deles se tornam desestabilizadas. A alma deles agora começa, o corpo agora, os sentidos naturais começam a desejar o pecado. E o pecado agora começa a fazer parte da natureza humana. E o homem agora ele começa a se inclinar para o pecado. Agora as emoções deles que eram completamente restauradas. Você imagina que Adão e Eva acordavam, era aquela coisa maravilhosa. Eles acordavam e acordavam todo dia bem, né? Tem dia que nem todo dia você acorda bem, né? Mas eles acordavam bem todo dia. Eles acordavam satisfeitos todo dia. Podia ter a chuva, sol, eles acordavam bem, né? Tinha tanta coisa, e tanta coisa mudou a partir do momento que o homem peca, a partir do momento do pecado do homem. E Deus, ele estabelece no homem esse desejo. O espírito do homem é que conduziu o homem. Você sabe, nós somos espírito, alma e corpo. E o homem era conduzido pelo espírito. Mas quando o homem peca, o homem agora de alguma forma ele cala a voz do espírito. E ele passa a ser conduzido pela sua alma. Ou pelos seus desejos externos, pelos seus instintos humanos. E agora então a vida do homem passa a ter uma problemática com isso. E aí quando nós vemos toda a história e a sua história, todos nós temos uma história, todos nós carregamos um mundo. Toda a nossa história foi construída, e quando Deus faz a nossa história, é interessante porque o desejo do diabo em todo tempo é usurpar a história do homem. Porque a sua vida é dirigida por aquilo que você crê. Diga assim, a minha vida é dirigida por aquilo que eu creio. Sua vida é condicionada àquilo que você crê. Nós estávamos esse final de semana aqui em Encontro Kids, né? Na verdade os irmãos terminaram de organizar o prédio agora, porque o Encontro Kids acabou agora para começar o culto. Mas nós estávamos aqui no final de semana, e a sua vida é dirigida por aquilo que você crê. Quanto antes você tiver experiências com crenças pessoais e profundas, a sua vida tem poder de ser um outro estilo de vida. Eu estava aqui vendo essas crianças, eu cresci dentro da igreja, irmãos, né? Dentro do prédio da igreja, por assim dizer, na comunhão com os irmãos, naquela coisa. Mas eu estava vendo essas crianças recebendo aqui, e o maior risco da minha vida foi justamente, né, o fato da época, meus pais não enxergavam a necessidade que mesmo eu sendo criança, de que eu tivesse a minha experiência com Jesus. E eu cresci
e estando no ambiente, eu vinha para o prédio da igreja para jogar bola, né, literalmente. As professoras falavam alguma coisa, a gente ficava ali apreensivo, porque também eu imagino que as irmãs estavam ali só para nos tirar do culto, e porque também não havia uma clareza do que nós poderíamos nos tornar, de que ali estavam os próximos pastores, de que ali estavam os próximos irmãos. Eu imagino que não havia essa clareza completa, então eu via o prédio da igreja para jogar bola, e isso resultou, e é interessante porque eu estava compartilhando aqui, sobre o fato das igrejas crerem que as crianças estão salvas, e o fato de crer que as crianças já estão salvas tem feito adultos condenados, porque eu poderia ter me tornado um adulto condenado. A minha experiência com Jesus foi tarde, aos 16 anos de idade, mas se eu pegar os 10 amigos que cresceram na igreja comigo, talvez seja eu e mais um que estamos hoje aqui. O resto desviou. Por quê? Porque na infância, na sua história, o diabo vai produzindo algumas crenças dentro de você. E sabe qual era a minha crença acerca da vida da igreja? É de que era chato. Porque eu vinha com os meus pais, então a minha crença é de que era chato, de que não era tão agradável. Aí os pais sem sabedoria, às vezes chegam em casa, ao invés de falar bem do pastor, você viu? Pastor hoje de roupa branca, pelo amor de Deus, onde já se viu? Né? Ao invés dos pais ajudarem, infelizmente é natural que aconteça isso nas casas. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as suas crenças constroem os seus valores e aquilo que você vai se tornar. E essas crenças, elas vão sendo produzidas. E eu estava vendo as crianças aqui, e eu estava pensando, quanto antes elas tiverem a experiência de crença delas, alguém vai falar para elas, Deus não existe. Ela vai falar, existe? Não, não existe, não existe. Não, não existe, existe, eu estou falando. Mas como é que você sabe que Deus existe? Olha, eu fui num negócio aí chamado Encontro com Deus. Eu tinha 6 anos de idade. Ali ninguém podia manipular o que eu achava, o que eu sentia. Mas com 6 anos de idade, igual ontem eu estava orando por um menininho ali, ele chorava copiosamente, ele não conseguia parar de chorar. Minha esposa chegou agora no final e falou, amor, hoje eu não vim no dia de hoje, você tem que ver o que aconteceu hoje, porque crenças são construídas. Eles estão aqui, nós estamos falando, Deus é bom. Por que eu estou dizendo que as crenças vão conduzir a sua vida? É porque quando acontece uma coisa má, alguém diz para você, aconteceu alguma coisa má porque você falhou, e Deus, Ele castiga quem falha. Virou uma crença. Aí você bate o carro, você acha que foi quem que fez isso? Aí sua vida sentimental não dá certo, você acha que foi quem? Deus. Aí está chovendo, aí você fala, justo hoje que eu não trouxe guarda-chuva, foi Deus que mandou chuva. Deus não gosta de mim. Essas crenças vão construindo algumas mentiras dentro de nós. E é interessante porque desde pequeno o diabo quer nos marcar em algumas crenças erradas, em alguns valores errados. E é interessante porque o diabo nos cerca de pessoas para produzir crenças erradas, para falar, às vezes a moça é linda, aí desde pequeno ela, você é feia. Olha, o seu corpo em determinado lugar, ele é estranho. E aí constrói-se o quê? A pessoa cresce com um complexo de inferioridade, algo que o diabo quer produzir. Eu lembro quando eu era adolescente, me colocaram um apelido de bicudo. E aí me chamavam desse apelido. E foi interessante porque à medida que eu cresci, e aí algumas pessoas conheciam aquele apelido, eu não gostava muito dele. Quando eu fui fazer ultrassom, sabe aquele ultrassom 3D que você faz das crianças agora, que mostra tudo dela? Eu fui fazer ultrassom da minha filha, minha esposa não sabia desse apelido, mas esse apelido produziu uma crença tão ruim em mim, que eu achava, falando, minha boca é muito esquisita, meu rosto é esquisito. Aí, quando a minha filha, quando fez o ultrassom, minha esposa olhou assim, falou, nossa, ela tem um bico igual do papai. E aí depois, para mudar essa crença, né? Mas aí minha esposa falou, não, mas é linda a sua boca assim. Mas para mudar a crença de que os amigos tinham feito a piada, agora eu estou acreditando que é bonito, diga aleluia. Se eu não acreditar, eu vou esperar que quem acredite. Mas é interessante porque essas crenças, nós temos algumas crenças que elas são mentirosas, e essas crenças de alguma forma afetam as nossas emoções. Eu quero falar para você sobre emoções restauradas. Sabe por quê? Se você tiver uma emoção restaurada, faça chuva, faça sol, você é alguém que sabe quem você é. Você é alguém que vive sempre em autoestima. Você é alguém que sempre é movido, pastor, está tudo caindo, o país está em crise, mas eu estou convicto numa verdade. Pastor, Deus deu errado ali, deu errado ali, deu errado ali, mas eu estou crendo numa verdade interior.
Pastor, olha, eu criei a minha vida inteira assim, mas agora eu creio de outra forma. Eu tenho uma outra visão das coisas. A partir do momento que Jesus entrou na minha vida, Ele transformou as minhas emoções. E quando nós olhamos para as emoções, eu tenho visto nesses dias, irmãos, que o que mais impede as pessoas de servirem a Deus com excelência, o que mais impede o reino de Deus de expandir, não é porque, talvez você fale, pastor, o que mais impede? Não é porque o irmão está macumbado, não é porque o irmão é endemoniado, pastor, não serve a Deus porque é endemoniado, pastor, não serve a Deus por conta daquilo. Não, sabe o que mais impede as pessoas de servirem a Deus? Emoções destruídas, gente instável emocionalmente. Ele não consegue ser útil para o reino de Deus porque tem uma emoção instável. Sabe qual é o maior fator destruidor de igrejas? Pastores instáveis emocionalmente. E pastor tem que ter estabilidade, irmãos. Sabe o que mais destrói casamento? Não é falta de dinheiro, ainda que as pesquisas digam que é isso, e também é isso. Não é, o que mais destrói casamento não é adultério, não é. Sabe o que mais destrói casamento? Pessoas emocionalmente instáveis. Aí quem consegue conviver? Quem consegue? Um dia é Cinderela, no outro é Jararaca. No dia é o príncipe encantado, no outro é o Shrek, ninguém aguenta. E quando nós olhamos isso, você é afetado por crenças. Esses dias alguém falou assim para mim: pastor, pode fazer qualquer coisa do meu lado, menos chorar. Chorou do meu lado, me deixa irritado. Falei, é mesmo? Eu fiquei pensando comigo, falei, rapaz, se ele vivesse lá em casa, ele ia ter um problema com a minha mulher. Porque você sabe que mulher chora 3 vezes mais fácil do que homem, né? Dependendo da mulher, acontece qualquer coisa, ela... O que foi? Não, nada. Aí eu perguntei para ele, e sua esposa chora muito? Porque eu falei, minha esposa chora muito. A sua esposa chora muito? Ele falou, chora. Eu falei, então ela deve ver um drama. Você já imaginou você chorando do lado de alguém que você não pode chorar? É um negócio desconfortável. Agora, o fato é o seguinte: quando nós olhamos para as nossas emoções, nós precisamos ser restaurados para que Deus possa nos usar. Pessoas restauradas emocionalmente, elas, quando há essa estabilidade emocional, porque é muito ruim viver na zona de instabilidade. Eu não sei se você já entrou no avião, você já pegou um voo. Eu lembro uma vez nós pegamos um voo com a minha família. E nós pegamos um voo, irmãos. É interessante que minha mãe voa. Minha mãe não tem medo de voar, mas ela faz uma guerra espiritual, né? Você fala, meu Deus, o inferno se levantou quando ela entra no avião. E aí nós entramos no avião, todo mundo sentou bonitinho. E aí a aeromoça, como é de praxe, ela falou: senhores passageiros, apertem os cintos, coloquem, as suas poltronas na posição correta, porque estamos entrando numa fase de instabilidade. Como que é andar no negócio de instabilidade? É esquisito. Quando fala isso, minha mãe já levanta, aí todo mundo olha, ela já começa, é verdade, ela está amarrado, amarra, segura. Alguém falando, o demônio está sacudindo o avião, não é possível. Ela fica assim, ela entra no poder. Você fala, meu Deus do céu. E sem vergonha assim, ela não tem vergonha não. Ela ergue a mão e fala, espírito que amarra o vento, demônio do trem de pau solta. O negócio é poderoso. Mas é interessante porque quando você está num voo de zona de instabilidade, é esquisito. Gente que vive uma vida emocional instável. Eu quero te falar que nessa noite o Espírito quer trazer estabilidade às suas emoções. Para que você seja alguém estável. É muito bom ser estável. Quando você olha para alguém estável, é muito gostoso. Você sabe que eu procuro caminhar nessa estabilidade. Depois que eu virei pastor, eu descobri que eu precisava de investir na minha estabilidade emocional. Porque nem todo dia é do jeito que a gente quer. Eu cheguei hoje aqui, irmão, 6 horas, nada estava pronto no prédio. E aí, se você não fica estável emocionalmente, você fecha a cara com todo mundo, você dá patada em quem não devia. Mas eu descobri que para ser usado por Deus eu precisava ser estável. Estável por quê? Porque as pessoas às vezes vão te ferir. Você precisa ser estável. Às vezes as pessoas não vão fazer o que você quer. Você precisa ser estável. E o que tem impedido o reino de Deus de avançar é pessoas instáveis emocionalmente. Elas são instáveis. Aí o casamento não prospera, os negócios não prosperam, a vida cristã não avança,
Porque há uma instabilidade. E quando nós nos tornamos reféns das emoções, é interessante porque as emoções vão querer fazer de você um refém. Quando nós nos tornamos refém, o problema é quando nós acordamos tristes. Já viu aquela coisa, você acorda triste, você não sabe nem por que você está triste? Já aconteceu com você? Você está desanimado, por que você está desanimado? Não sei. É porque a hora que você acorda, já de manhã, quando você é refém das emoções, é interessante porque nós não sabemos nem porquê, mas aí nós andamos emocionalmente abalados. Já viu aquela coisa? As emoções estão desestruturadas, mas eu não sei nem porquê. Mas você precisa acordar de manhã e dizer: as emoções que são minha refém. Eu sou o Senhor das minhas emoções. Eu não sou conduzido pelas minhas emoções, eu conduzo as minhas emoções. Sou eu que governo. É isso que foi usurpado de Adão e Eva lá no Éden. E por que eu estou falando de instabilidade, irmãos? Porque se você for olhar a sua história, todos nós já passamos por instabilidade emocional, né? Eu já pensei que Deus não existia muitos anos da minha vida. Durante muitos anos eu cria que Deus não existia, que a Bíblia não era real, né? Eu já pensei que não valia a pena viver por problemas da minha vida. Eu já pensei que, poxa, não vale a pena viver, não vale a pena passar tudo que eu estou passando. Eu já passei por conflitos familiares, já passei por problemas terríveis dentro da minha casa, problemas grandiosos, de virar a noite acordado, já fugi de casa por causa desses problemas, né? A única vez que eu resolvi fugir de casa, depois de 15 minutos, deu uma chuva, irmãos, uma chuva, né? E eu todo molhado, falei: agora eu vou voltar para casa, não tem outro lugar para ir. Mas eu já tive problemas na casa que eu vim, na minha família. Eu já tive problemas no meu casamento, já fui colocado para fora de casa pela minha mulher. Já. Um dia no início do casamento, que as crianças falaram: vai embora. E eu pensando comigo, essa mulher não aguenta viver sem mim. Falei: tá bom, eu vou. Mas eu já imaginei que ela não ia deixar eu ir embora. Abri minha mala, coloquei: não, pelo amor de Deus, não vai embora. Mas já passei problemas no meu casamento, problemas que outras pessoas precisaram de me ajudar a resolver. Eu já passei problemas financeiros, de falar: meu Deus, o que eu vou fazer esse mês? Não tem dinheiro para pagar a conta. Como que eu vou solucionar as coisas? Já passei pela crise do medo. Já passei por problemas ministeriais, de não ver as coisas rompendo, de não ver as coisas acontecendo, de às vezes ser mal interpretado, de às vezes não ver os frutos que eu gostaria de ver, de às vezes ser traído por pessoas que eu amava e que eu acreditei. Já passei por essas circunstâncias. Mas o interessante é que, mesmo em meio a tudo isso, nós somos chamados a ser estáveis emocionalmente. Mesmo em face de tantas coisas. É interessante porque por muito tempo na minha vida isso me tirava completamente da órbita, me tirava completamente do senso de estabilidade. Até que eu descobri que o grande desejo de Deus era me fazer estável. O grande desejo de Deus era usar as circunstâncias externas para produzir um fortalecimento interior. E é interessante, irmãos, porque quando você está com alguém estável emocionalmente, a pessoa não pode ficar nem séria, que você acha que ela está com algum problema. Alguém que é estável emocionalmente, você vai ver ele transbordando de alegria, mas não porque ele tem motivos para estar alegre somente, mas porque ele descobriu uma estabilidade. Alguns problemas têm assolado o mundo, que são reflexo da desestabilidade emocional. Tem alguns problemas que nós vivemos na geração, eu imagino que não houve uma outra geração com tantos conflitos emocionais igual a nossa, com tantos problemas emocionais como a nossa. Irmão, esse negócio de estresse é novo, né? Essas doenças que nós temos agora, tem muitas doenças que são modernas, são novas, frutos do que? Da desestabilidade emocional. Alguns problemas têm afetado o mundo, reflexo dessa desestabilidade. Alguns problemas nos afetam, um reflexo disso. O ciúme é um reflexo de instabilidade. Carência crônica, aquela coisa de alguém que é carente o tempo inteiro, precisa do outro o tempo inteiro para suprir, precisa de coisas. Uma insegurança que não se resolve, é fruto de desestabilidade financeira, emocional, financeira não. Crise crônica,
Já vê aquela coisa de crise crônica? Quem tem problema é instável emocionalmente, ele tem uma crise crônica. Ele pega coisas secundárias na vida, ele faz aquilo se tornar o maior problema do mundo. Já vê aquela coisa? O problema é tão pequenininho, o negócio é mínimo, está ali no cantinho. A pessoa pega aquilo, ela faz o negócio virar. Inconstância nas decisões, incapacidade de suportar pressões. Nós vemos uma geração, irmãos, onde as mulheres estão precisando tomar o lugar dos homens, porque os homens não podem ter pressão, tem dificuldade de ter pressão, inconstância, incapacidade de contrariar vontades mais fortes. Tem gente que não consegue contrariar vontades mais fortes. Para nós pastores isso aqui é muito válido, porque nós como líderes não gostamos de contrariar ninguém, mas a obra de Deus não é feita a qualquer custo, de qualquer maneira. E às vezes você precisa de contrariar alguém, às vezes você precisa de dizer para alguém que não está certo o que ele insiste em dizer que é certo. Medo irracional, já viu isso? Isso é fruto de falta de estabilidade emocional, um sentimento de medo que você não sabe o que é, não sabe por quê, não sabe de onde vem, não sabe por que é, não sabe de onde veio, de onde surgiu, consequência de um trauma. O melindre é fruto de emoções instáveis, pessoas melindrosas. Interessante que eu tenho percebido que o melindre, que é aquela coisa de você não suportar ouvir um não. Pessoas melindrosas, elas não conseguem participar de nada que é em grupo, elas não conseguem participar de equipe, elas não conseguem fazer parte de um time. Mas melindre normalmente, eu tenho visto, tem gente que é muito franca, né? Pastor, eu falo mesmo. Mas eu tenho percebido que as pessoas que mais falam são as que menos têm disposição de ouvir. Avalia isso. As pessoas que vêm e falam o que quer, nunca gostam de ouvir o que não quer. Mas isso é fruto de uma emoção que é desestabilizada, né? Quando nós olhamos manipulação e chantagem, a compra de aceitação do outro com presentes, a compra de aceitação com comportamentos, aquela coisa da pessoa, ela fica o tempo inteiro refém de todo mundo, do comportamento. Já viu isso, irmãos? Tem irmão que se você não responder a mensagem para ele depois de 5 minutos, ele manda: você está chateado comigo? Aconteceu alguma coisa? Olha, eu fiz alguma coisa para você? Olha, talvez você faz parte desse grupo. Você precisa da aceitação do outro o tempo inteiro. Você precisa do obrigado, da resposta do outro o tempo inteiro. Isso é fruto de uma emoção que é desestabilizada. Aceitação, né? A compra de aceitação do outro com sexo. Isso aqui, irmãos, a palavra não é minha, tá bem? Então, essa parte aqui não foi eu que coloquei não. Mas, olha o que está falando. Há certas situações muito comuns no relacionamento conjugal, nas quais a mulher insatisfeita com o marido faz greve. Às vezes essa atitude não é explícita, mas a esposa não aceita muita intimidade ou brincadeira do esposo, respondendo com certa rigidez. O que há por detrás disso? Na verdade, ela está usando isso para chantagear, comprar ou manipular o marido. Então, como não fui eu que fiz a palavra, essa parte estava, eu falei: essa parte eu só vou ler. Os irmãos sabem que nós somos ministrados, a palavra que nós ministramos está sendo ministrada em todas as nossas igrejas. Aos sábados nós somos ministrados. Mas outros sinais de alguém que é instável emocionalmente: a bajulação, é um exagero no elogio por interesse em atenção à amizade, a máscara, o sentimento de inferioridade, o egoísmo, a autopromoção, a acusação, a culpa, a condenação. Aqui são muitos sintomas que aqueles que não são estáveis emocionalmente manifestam. Essa instabilidade emocional vai manifestar isso. Alguém que vive cheio de culpa, alguém que vive cheio de medo, alguém que não consegue se relacionar com os outros, alguém que onde chega nunca está bom para ele, alguém que é muito franco e vê problema em todo mundo, mas ele mesmo não consegue enxergar os próprios defeitos, alguém que é melindroso, então se você não falou, se não foi do jeito que ele quis, se não foi da maneira que ele gostou, ele não consegue responder diante daquilo. E quando nós olhamos todos esses problemas são característicos, problemas que nos impedem de avançar, problemas que nos impedem de avançar no estabelecimento do reino de Deus. Eu estava lendo um sábio esses dias, e ele diz que enquanto os sábios estão preocupados demais, os idiotas estão tranquilos. Ele estava falando que o problema da vida é que as pessoas que deveriam estar tranquilas estão preocupadas demais. As pessoas que poderiam mudar o mundo estão preocupadas demais com coisas pequenas. Você tem pouco tempo para mudar o mundo. Você tem pouco tempo para mudar a história das pessoas. Você tem pouco tempo de vida para viver preocupado com algumas coisas que são pequenas demais.
E tem pessoas que deveriam estar preocupadas e não estão, já viu isso? As pessoas que mais deveriam estar preocupadas com problemas realmente não estão. Às vezes você olha e fala, essa pessoa é meio doida, né? Tem um problema de cabeça. Ela devia estar preocupada e ela está aí toda tranquila e toda despreocupada. Mas existem algumas preocupações que nós tomamos para nós que de fato não deveriam fazer parte da nossa vida. E isso aqui são sinais de desestabilidade emocional. Agora, pastor, por que nós vivemos muitas vezes sem estabilidade emocional? É interessante porque a Bíblia diz sobre um homem, a Bíblia fala sobre um homem que foi estável emocionalmente. A Bíblia fala sobre tantos homens que foram estáveis emocionalmente. Mas por quê? Porque eles tinham as crenças corretas, eles criam de maneira correta, e por isso eles eram estáveis emocionalmente. Eles tinham estabilidade. Eu te digo, Deus quer nos usar como pessoas estáveis emocionalmente dizendo. Mas por que existem algumas pessoas, pastor, que são estáveis e outras não? Talvez você diga, pastor, tem a ver com o passado que cada um de nós tivemos. Mas é interessante, irmãos, porque se há algo que já não faz mais sentido na vida de um cristão, é o seu passado. Vira para quem está do seu lado e diga, o seu passado não faz mais nenhum sentido na sua nova vida. Você crê nisso? Seu passado não faz mais nenhum sentido. E quando nós falamos de estabilidade emocional, talvez você diga, pastor, alguém é mais estável do que o outro, porque alguém talvez teve uma vida muito difícil, ele cresceu numa casa muito difícil, pastor, o pai dele tratou ele assim, ou talvez ele não teve pai, pastor, alguém é assim porque ele teve problemas no relacionamento. Quero te dizer, tudo isso faz sentido, trazer uma desestabilidade emocional para alguém que não conhece Jesus. Mas essa noite nós estamos aqui para celebrar a ceia. Sabe o que a ceia diz? Que Ele morreu e Ele mesmo levou sobre Ele os nossos problemas, as nossas crises, os nossos medos, para que agora nós pudéssemos viver uma vida de liberdade. O que te sobrou agora? Viver uma vida de liberdade. E quando nós olhamos essa vida de liberdade, eu te falo, não interessa o que tenha acontecido com você. Eu quero declarar em nome de Jesus nessa noite, se você não tem sido curado na sua nova vida, a partir de hoje você vai sair daqui restaurado pelo poder do Espírito Santo. Se você vê marcas na sua história de coisas que foram marcas do seu passado, de coisas que você carrega, de crenças enganosas que foram colocadas dentro de você, a partir de hoje eu quero declarar em nome de Jesus, que você vai ter esse poder espiritual para declarar, eu vou ser estável emocionalmente. Eu vou ver todas essas marcas aqui que talvez fazem parte da minha vida serem renunciadas e lançadas na cruz. Mas por que nós vivemos assim? Primeiro, porque nós não descobrimos o nível de amor de Deus por nós. Nós vivemos assim porque não descobrimos o quanto somos amados. É interessante porque se você for conduzido por aquilo que dizem sobre você, se você for conduzido o tempo inteiro daquilo que falam de você, daquilo que acham de você, você não vai conseguir ter uma vida emocionalmente estável. Olhe para o quanto você é amado. Pessoas que descobriram o amor de Deus, elas são estáveis. Pessoas que descobriram o amor de Deus, elas conseguem ser estáveis emocionalmente, porque elas descobriram que a fonte da estabilidade delas não está no outro, não está na resposta do outro, não está no que o outro pode fazer. E ser estável emocionalmente não tem a ver com a família que você veio, não tem a ver com a sua forma de criação, não, ser estável emocionalmente tem a ver com você se voltar ao seu espírito e descobrir, eu sou amado de Deus. Eu posso ter reações diferentes porque eu sou amado de Deus. Eu posso ter condutas diferentes porque eu sou amado de Deus. Esses dias eu estava conversando com alguém, e eu sei que essa pessoa teve uma criação muito dura, muito difícil. E eu lembro de conversar com essa mesma pessoa, ele ainda era um pré-adolescente, e eu perguntei para ele como foi a sua história. Ele disse, olha, minha mãe era prostituta, meu pai faleceu, eu tive que ser adotado por alguém. E foi interessante porque depois de vários momentos e muito tempo depois, esses dias eu fui conversar com essa pessoa e eu fiz a pergunta, e depois que eu caí em si, eu falei, poxa, ela já tinha falado. Eu perguntei os seus pais, eu perguntei sua mãe de novo. Ele disse, minha mãe continua tendo a mesma prática de vida que ela tinha. Ele sabe, todo mundo sabe. É interessante que eu tenho visto essa pessoa vencer na vida em todos os aspectos, profissional e etc. Você sabe que não deve ser fácil ser criado numa família assim.
Mas eu estava compartilhando sobre uma outra pessoa, e essa pessoa tinha tentado suicídio, era da família dele, e ele falou para mim: sabe qual é a questão? É que eu decidi olhar para a minha vida e decidi agarrar as oportunidades que estão. O que passou, eu não posso fazer mais nada por o que passou, mas aquilo que há de vir, eu posso agarrar as oportunidades e fazer da minha vida uma vida diferente. Por isso que eu quero te falar, o que passou, você pode fazer uma coisa: você pode lançar no mar do esquecimento. Tudo que foi, você pode colocar num lugar, no mar do esquecimento. Interessante que eu tenho visto que acerca do seu passado, você pode fazer duas coisas. Ou você pode resolvê-lo, colocá-lo na cruz e declarar que ele não tem nada a ver com você, ou você pode fazer dele uma muleta que você vai carregar a sua vida inteira, mas que vai te impedir de chegar a lugares maiores. Nós então, em primeiro lugar, nós vivemos assim porque não descobrimos o nível de amor de Deus por nós. Você é muito amado. Sabe qual a principal revelação? Sabe qual a principal revelação que Deus espera que nós tenhamos? Que você é um filho amado. Diga assim: eu sou filho amado. Essa é a principal revelação, porque a partir dessa revelação, todas as outras revelações fluem a partir dessa revelação. Todo o demais flui a partir do momento que você descobre: eu sou amado de Deus. Mas tem um segundo porquê nós vemos assim, porque nós somos muitas vezes conduzidos pelas circunstâncias. Eu quero te falar em nome de Jesus: um cristão não é conduzido pelas circunstâncias. Um cristão não pode ser dirigido pelas circunstâncias. É interessante porque há uma marca em um genuíno discípulo de Cristo, é que tudo que acontece na vida dele é de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. Já viu aquela coisa? O meio que eu estou não pode influenciar em quem eu sou. Eu sempre influencio o meio que eu estou. A estabilidade emocional vem de alguém que não é conduzido pelo que está fora, é conduzido pelo que está dentro. Eu te digo, se houver uma verdade interior dentro de você, há poder para mudar tudo que está fora. Mas quem sempre é levado pelo que está fora, ele nunca consegue mudar nada. Chega aqui, o clima é de morte, ele entra no clima de morte, porque ele é sempre conduzido pelas circunstâncias. Então emocionalmente ele fica desestruturado, e aí ele entra no clima de morte, está cantando música de morte, ele começa a cantar também. Ele nunca consegue mudar o que está fora. Mas alguém que é conduzido por algo que é interior, ele chega aqui, está o clima de velório, ele fala: coloca a música alegre, que dentro de mim eu estou alegre. Não, mas peraí, como você está alegre? Está um clima de morte aqui. É porque eu não sou conduzido pelo que está fora, eu sou conduzido pelo que está dentro. Quantos querem mudar as circunstâncias dos lugares que você está? Diga aleluia. Quantos querem mudar a realidade da sua casa, da sua família, do seu casamento, da sua empresa, dos seus negócios? Diga aleluia. Agora eu te falo, se você sempre for conduzido por aquilo que está fora, você nunca vai conseguir mudar a realidade em nenhum lugar. Quando nós falamos, você está vendo aqui toda essa decoração, quando eu vi os anjos aqui, pastor Gustavo, eu falei, está aparecendo a decoração de algumas igrejas clericais, só faltou uma cadeira aqui dos pastores, né? Aquela cadeira grandona com os anjos do lado, ia ficar chique demais o negócio, que não deu tempo das irmãs arrancarem aqui. Mas o cenário aqui é céu na terra. Agora, como é que eu trago o céu para a terra? Quando eu não sou conduzido pelo que está fora. Dentro de mim, o céu está onde, irmãos? O céu está dentro de você. Por isso, onde você chega, você consegue mudar os lugares. O clima de morte vira clima de vida. O clima de crise vira um clima de animação e de empolgação. O clima de discórdia vira um clima de paz. Sabe por quê? Porque quem tem emoções estáveis não é conduzido pelo que está fora, ele é conduzido pelo que está dentro. Já viu aquela música? De dentro para fora vem quem... Porque o mover é de dentro para fora. Isso muda tudo. Pastor, cheguei no culto, parece que hoje os irmãos estão desanimados. Não interessa, tem algo que é de dentro para fora que acontece em mim. Pastor, lá no lugar que eu estou, nas circunstâncias que eu estou, é um poder que vem de dentro para fora. Coloca a mão assim, diga: há um poder que vem de dentro para fora. Diga assim: eu não sou conduzido pelas circunstâncias externas. Diga: eu mudo as circunstâncias através do poder do Espírito que está dentro de mim. Diga aleluia. Você crê nisso? Já viu lugares sendo mudados por alguém que tem esse poder dentro dele? Senão o Espírito Santo habitaria fora. Senão nós oraríamos: Espírito Santo, vem aqui habitar na minha casa. Aí ele ia estar fora, aí você ia ver as circunstâncias fora. Não, o Espírito habita em você porque ele quer fazer de você um canal para a transformação dos lugares que você está.
Ele quer fazer de você um canal para transformação. E aí você vai ver que você vai ter emoções estáveis. Você vai ver que independentemente do que acontece fora, você é conduzido, porque você sabe. Você consegue crer nisso? Que há um poder dentro de você para mudar qualquer circunstância, mas não há poder em nenhuma circunstância para mudar você? Diga assim comigo: há poder em mim para mudar qualquer circunstância. Diga: mas nenhuma circunstância tem poder de mudar quem eu sou. Essa é a realidade. Há poder em você para mudar. Pastor, é catástrofe, é crise, é problema, precisa do sobrenatural, do milagre. Eu creio que há poder em mim para mudar. Agora, nada fora tem poder para me mudar. A catástrofe, a crise, o problema, não interessa o tamanho. Por quê? Porque as minhas emoções estão no Senhor. A fonte das minhas emoções é o meu espírito. Por que nós vivemos assim? Porque muitas vezes nós não nos amamos. Você já viu aquela coisa? Você passa a enxergar o mundo através da ótica que você tem. Você nunca vai conseguir dar às pessoas aquilo que você não tem. E quando nós estamos presos dentro de nós mesmos, isso é um problema. Porque nós sempre vamos ser instáveis. Se você não for feliz, você não vai conseguir deixar ninguém feliz. Gente infeliz vai produzir infelicidade onde ele está. Se você não se achar bonito, você precisa de olhar no espelho e achar você bonito. Porque quem não consegue se sentir bem, ele não consegue fazer os outros se sentirem bem. Sabia disso? Quem se acha feio, ele nunca vai conseguir produzir estímulo no outro. Você nunca vai conseguir achar outra pessoa bonita se você mesmo não se acha bonito. Você nunca vai conseguir motivar alguém se você não for motivado. É ou não é? Por isso, muitas vezes nós estamos com as nossas emoções desestabilizadas, porque nós não nos amamos. E você precisa se amar. Você vai ver o mundo a partir da ótica que você é. Já viu aquela coisa? Pastor, todo mundo aqui é arrogante. No fundo é porque você é arrogante. Pastor, todo mundo aqui é desse jeito. Já viu? Normalmente a gente tem a tendência de transferir para os outros aquilo que é uma verdade interior nossa. Pastor, todo mundo aqui é mentiroso. No fundo, se você for avaliar, é porque não tem problema com isso. Pastor, ninguém aqui se importa. É porque no fundo, você precisa de aprender a se amar. É interessante que depois que a gente tem a nossa experiência com Jesus, sabe qual é a experiência que Ele nos dá? De nos enxergarmos com base em quem Ele é. Você começa a se enxergar da maneira com que Deus te enxerga. Você chega na frente do espelho e fala: delícia. Você fala: assim você me mata. Aí se eu te pego, tá amarrado, né, pastor? Ninguém nunca ouviu essa música aqui. Mas essa você pode cantar, essa você pode chegar na frente do espelho e cantar. Mas sabe qual é a questão? Quando você está bem resolvido interiormente, você vai chegar nos lugares e as pessoas querem estar com você. Você chega no lugar e você é alguém que vai estimular, motivar, inspirar, capacitar. Já passou do lado de alguém assim? Você vai cumprimentar o irmão na igreja, ele te cumprimenta, o abraço dele é diferente. Ele fala: uau, irmão, como você está bonito hoje. O irmão vai no lugar, ele chega no lugar, porque tem palavra de vida, sabe por quê? Porque dentro dele tem vida para fluir. E aí, eu quero te falar, quando você começa a enxergar como Deus te enxerga, emocionalmente você vai ser estável. Você acorda todo dia, na hora que você acorda, você tem uma convicção, você tem certeza, coisas boas vão acontecer comigo. Coisas profundas vão acontecer comigo. Você começa a olhar para a sua família e você fala: não tem jeito, meus filhos vão ser abençoados, eles vão ser prósperos, meus filhos vão ser cheios da vida de Deus. Não tem jeito, na hora que você olha, você começa a vislumbrar, você fala: meu casamento vai ser uma bênção, não tem como ser diferente, eu vou ser feliz, eu vou ser próspero. Você olha para as suas finanças e fala: não tem jeito, eu vou prosperar mais esse mês do que prosperei mês passado, eu vou fechar coisas maiores do que já fechei até hoje. Você olha para a sua célula e você fala: minha célula vai multiplicar, não tem jeito, aqui tem amor, aqui tem vida, aqui tem unção, não vai caber no lugar que nós estamos. Você olha para a sua igreja e fala: não tem jeito, nós vamos ganhar essa cidade, nós vamos conquistar essa cidade, porque a família precisando, a casa necessitando. Assim que se move quem está cheio de emoções restauradas. Quem emocionalmente é restaurado, a fonte das emoções dele é Deus. Te fala: Deus é fonte das suas emoções. E aí, quem tem Deus como fonte das emoções, ele começa a ter um olhar otimista acerca de todo mundo. Porque quando você se acha bonito, você vai achar os outros bonitos. Quando você enxerga o que Deus fala sobre você, você vai declarar o mesmo pelos outros. Porque você sabe, não tem a ver comigo, eu não sou tudo isso.
e é isso que Deus diz sobre mim, então eu posso proclamar isso na vida do outro. Quarto motivo, porque nós vivemos às vezes com as emoções desestabilizadas, porque não renunciamos práticas de pecado. Irmãos, não tem como ter emoção restaurada com pecado vivendo. Não tem como viver no pecado e ter emoção restaurada. Você já viu? A maior fonte de desmotivação e de desestabilidade se chama pecado. Diga pecado. É a maior fonte. Você já viu alguém estável emocionalmente na vida de pecado? Não tem. Cristão que nasceu de novo, ele nunca vai estar bem emocionalmente vivendo uma vida de pecado. Ele nunca vai estar bem emocionalmente vivendo na vida da pornografia. Ele nunca vai estar bem emocionalmente num vício constante. Ele nunca vai estar bem emocionalmente adulterando. Não existe isso. Às vezes alguém vem contar uma história: pastor, sabe, eu fiquei sabendo de tal pastor, de não sei quem, que estava em adultério há 5 anos e estava à frente da igreja. Eu falo, esse camarada não deve ter nascido de novo, ou a vida dele era o pior inferno do mundo. E aí esses dias alguém contou para mim que o pastor durante 1 ano só chorava na frente da igreja. Só chorava. Os irmãos falavam, pastor está quebrantado demais. Ele disse que era um negócio assim desesperador. No final de 1 ano ele falou, irmãos, quero confessar para os irmãos, eu tenho chorado toda reunião aqui, não tem como segurar isso. Eu cometi um pecado contra minha esposa e eu não consigo ficar bem. Agora é interessante porque talvez você olhe para o pastor e fale, terrível. Não, é servo de Deus, porque não conseguiu ficar bem. Demorou um pouco, mas não consegue. Ninguém vivendo no pecado consegue. Um outro motivo de desestabilidade emocional, eu sei que aqui eu estou falando de pecados grandiosos, mas tem pecados na nossa vida que são coisas que Deus nos mandou fazer, nós não fazemos. Aí nós ficamos instáveis emocionalmente, problemáticos, perturbados, porque Deus te diz, faz isso e você não faz. Deus te disse, larga aquilo e você não larga, e aquilo começa a produzir falta de estabilidade emocional. Não tem como ficar na mentira e ser estável. Não tem como ficar na pornografia e ser estável. Não tem como ficar no adultério e ser estável. Você precisa sair do pecado e confessar, porque senão você é levado a uma autopunição constante, porque senão suas emoções nunca estão restauradas, porque senão constantemente você vai se pegar porque se condenando. Por que nós confessamos o pecado, pastor? Não é para receber o perdão, porque o perdão já foi dado na cruz, mas a confissão tem a ver da liberdade da nossa má consciência. Você fica com a consciência acusada o tempo inteiro. Esses dias eu estava vendo um psicólogo dizendo, ele disse que há muitas crianças que têm pesadelos noturnos, porque não são disciplinadas pelos pais. E porque não são disciplinadas, ele disse que a mente funciona de uma maneira tão perfeita, que quando não há uma punição, o ser humano se autopune. Ele disse que então tem muitas crianças que ela exerce a autopunição, e aí ela acaba se punindo à noite, tendo pesadelos. Por quê? Porque ela não foi disciplinada. Você vê como tem poder na confissão. Isso acontece com muitos cristãos. Quando não há essa confissão, quando não há, esse liberar, se sair de coisas que são pecados na nossa vida, nós não vamos ser estáveis emocionalmente. Quinto e penúltimo, diga, o quinto e penúltimo motivo porque nós vivemos instáveis emocionalmente. Diga assim, porque as nossas fundações, diga, as nossas fundações às vezes são abaladas. Você imagina que se as fundações desse prédio estivessem abaladas, não teria jeito, esse prédio não conseguiria ficar estável. Quando há fundações abaladas, não há estabilidade. Se a fundação desse prédio for abalada, ele não vai ficar de pé. As fundações falam de verdades interiores. Você precisa descobrir quem é Cristo. Você precisa descobrir verdades interiores. Quem não está bem dentro nunca vai conseguir estar bem fora. Quem não está bem resolvido dentro nunca vai ser bem resolvido fora. Você precisa checar verdades interiores e buscar verdades interiores, se firmar em verdades interiores. Por quê? Porque se as suas fundações estão abaladas, aonde chegar você vai abalar os lugares. Agora, pastor, quem é o alicerce da minha vida interior? O alicerce da minha vida interior chama Cristo. Diga, Cristo. Erga sua mão direita, diga, Cristo é o alicerce da minha vida interior. Diga assim, eu não preciso ser instável, porque Cristo é o alicerce da minha vida. Aí você não é refém das circunstâncias, por quê? Porque Cristo é o seu alicerce. Agora, quem vive com as bases interiores deturpadas, com problemas interiores, ele não consegue ser estável, porque a base está errada.
Se a base da sua alegria e das suas emoções restauradas é o seu marido, é a sua casa, são as suas finanças, na hora que tocar nesses lugares você vai ver, essas bases vão te desestruturar emocionalmente. Aí você vai colocar a saia na cabeça, você vai sair correndo, aí você xinga o pastor, xinga o papa, xinga o marido, xinga quem estiver na frente. Agora, quando nós temos a base interior, eu sei que as minhas emoções estão baseadas em Cristo. Aí desestrutura alguma coisa aqui, eu sei, logo vai se estruturar, porque está firmada numa base que é sólida. Aí acontece alguma coisa ali, eu sei, logo isso vai mudar, porque a base é sólida. Se a base for sólida, você pode ter certeza, ainda que passe desertos, é como a Bíblia diz sobre o homem que firmou a casa na rocha e o homem que firmou na areia. Vem a tempestade que vem para todo mundo, vem a crise que vem para todo mundo, vem vento que vem para todo mundo, mas quem está firmado no Senhor, ele é estável emocionalmente. Coisa gostosa, irmão, quer saber uma chave? A chave máxima de espiritualidade é quem é estável emocionalmente. Entende? Acontece alguma coisa, vai tudo bem contigo, vai tudo bem, é estável. Ele não desconta no outro, ele não vive descontando as pessoas, ele não vive de altos e baixos. Ele tem uma vida cristã madura, sólida. Sabe por quê? Ele sabe, a única coisa que pode me desestabilizar é se tirar a base. Como não tem como tirar Cristo da sua vida. Agora, quando você firma a sua vida em outras coisas, a Bíblia diz que ele é a pedra da esquina. Sabe o que é a pedra da esquina? É a pedra angular. Nas construções, a pedra da esquina ou a pedra angular é a pedra que dá o alicerce. Se outra coisa for a pedra angular da sua vida, a hora que tirar, você vai se ver desestabilizado emocionalmente. Se outra coisa for a base, se for os seus recursos, se for a sua família, se for as pessoas te agradando, se for a sua autopromoção, na hora que mexer nesse lugar, você vai se sentir desestabilizado. Mas quando Cristo é a pedra angular da sua vida, você continua sendo estável, porque você sabe em quem você tem crido, você sabe que não tem como tirá-lo do alicerce, e que ainda que venham ventos, chuvas, problemas e crises, elas passarão, porque a base é correta. Quantos querem Cristo como a base? Quantos têm Cristo como a base? Diga aleluia. Sexto e último motivo de por que nós muitas vezes não temos estabilidade emocional, porque não mergulhamos fundo em Deus. Então, é interessante porque esses dias o irmão foi fazer um aconselhamento com alguém, ele veio me contar, achei interessante. Ele falou: pastor, a pessoa veio falar para mim dos problemas dela, era tanto problema, uma emoção tão instável, tão problemática, assim, a vida dela cheia de coisas. E eu falei para ela: olha, você precisa de orar. Só que a pessoa ficou extremamente irritada. Como assim? Eu venho aqui, você fala que eu tenho que orar. Você acha que orar resolve? É interessante que essa é a nossa mentalidade muitas vezes. Muitas vezes nós somos instáveis porque nós não mergulhamos em Deus. Se você não tiver vida com Deus, você vai ser um descompensado. Se você não tiver uma vida com o Senhor, é por isso que eu te aconselho a começar o dia, que é no primeiro momento do seu dia, você está com o Senhor, você reafirma suas bases, e aí você fala: Senhor, o que vier durante o dia, eu estou com o Senhor, essa é a base, eu estou firmado no Senhor, o que vier durante o dia não tem problema, porque a minha base é o Senhor. Mas quando nós vamos de maneira superficial ao Senhor, aí nós não conseguimos ser estáveis emocionalmente, aí nós vivemos na instabilidade. Mas quando você vai profundo no Senhor, você descobre coisas em você que você não sabia, você descobre reações em você que você não sabia. É interessante quando você vai no Senhor, ainda que venham notícias, ainda que problemas queiram te abalar, né? Ainda que os montes se levantem, ainda que os mares possam rugir, você diz: eu tenho convicção de quem eu sou, eu cheguei num lugar no Senhor, que eu descobri que o que me move não é o que está fora, é o que está dentro. Todas as vezes nós voltamos para o nosso interior, a essa realidade, a essa verdade. Esses dias eu estava vendo um pastor dizendo que ele chegou para a hora do culto, e o ministro do louvor, os irmãos falaram: pastor, nem fala com o ministro do louvor, porque o ministro do louvor diz que ele não está num bom dia, está ali no canto, pastor, nem fala com ele. Aí o pastor falou: ah não, agora eu pego esse irmão, né? Chegou: ei irmão, todo motivado, irmão, pastor, se puder falar depois, que agora eu não estou bem, aconteceu umas coisas. Falei: você vai subir para ministrar? Falou: vou. Falou: não, seu hipopótamo, você vai ficar aqui embaixo hoje. O pastor falou para ele: você vai ficar aqui embaixo hoje.
falou, não, eu vou subir. Ele falou, não, você vai ficar aqui embaixo hoje, enquanto você não aprender a ser estável emocionalmente. Aí o pastor contando que depois ele foi compartilhar, as pessoas falaram, pastor, cada dia esse irmão chegava aqui de um jeito. Cada dia esse irmão sobrava para alguém aqui no nosso meio. E aí esse pastor contando, ele estava compartilhando, falando, a nossa liderança cristã, às vezes isso acontece com o pastor, às vezes isso acontece com o pai de família. A família não sabe como ele vai abrir a porta hoje, né? Não sabe se tem Kinder Ovo ou se tem paulada para todo mundo, né? Chegou o papai, todo mundo fica daquele jeito, né? O que vai acontecer? Mas qual a questão? Quem é estável, ele descobriu, ele foi em algo profundo no Senhor. Ele conhece o Senhor com profundidade. Ele descobre que no lugar da oração é o lugar que produz estabilidade para ele. Ele está resolvido. E aqui você fala, pastor, como eu vou me tornar estável emocionalmente? Porque há 3 tipos de saúde que precisa ter na sua vida. Diga, saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. É interessante que a maioria dos problemas, eles se originam da falta de saúde. Quando você não tem saúde espiritual, você não vai ter saúde emocional e você perde a saúde física. Mas quando você tem saúde espiritual, você vai ter saúde emocional. Suas emoções. Irmãos, é interessante como esse negócio da mente, aquilo que você crê determina muita coisa na sua vida. Você pode estar no caos, se você crê diferente, você pode ter aquilo mudado. Você pode estar na pior dificuldade, quando você crê correto, você pode ver tudo aquilo sendo transformado. Agora, você pode estar dentro do palácio, se você tiver uma crença errada e medíocre, você pode viver um inferno ali dentro. Mas tem 2 práticas que, pastor, como é que emocionalmente eu posso ver a transformação? Tem 2 práticas. Primeira, muito simples, eu meditando sobre isso aqui, muito simples. Primeiro, acorde declarando que você é amado. Irmão, é fácil acordar, você acha que isso nem sempre é tão melancólico, de você acordar, Deus me ama, aquela coisa, não, você precisa gritar essa verdade, você precisa declarar, entende? Você vai, aí você vai chegar num lugar, aí você já chega, igual às vezes acontece comigo, eu divido vaga com o Rodrigo, ele me empresta uma vaga, e de tantas vezes chegar lá e um carro está prendendo o outro, ele me deu a chave do carro dele. Às vezes eu chego lá, minha esposa colocou a chave no outro carro, eu mesmo coloquei a chave no outro carro. Esses dias aconteceu isso comigo. Aí você já chega, irmãos, a minha vaga é longe, aí você já chega desmotivado, a hora que você vê que você está sem a chave, que o carro está preso, aí seu dia já começa com a perna esquerda. Aí esses dias você fala, Deus me ama, eu sou amado, Deus me ama, por isso que eu esqueci a chave, mas Ele me ama. Ele me ama, eu sou amado dele, Ele me ama, Ele tem prazer em mim, o olhar dele em relação a mim é um olhar prazeroso. Pastor, é algo simples, mas aprende a colocar isso na sua vida. Chega lá, alguém te manda uma notícia, fala, aconteceu tal coisa, você ergue a mão e fala, Deus me ama, eu sou amado, Deus tem prazer em mim, eu sou amado de Deus. Mas tal coisa aconteceu, Deus me ama. Acorda declarando isso, nesses dias coloca isso como uma disciplina espiritual sua. Olha para a circunstância e declara, Deus me ama, eu sou amado de Deus, Ele tem prazer em mim, Ele olha para mim com prazer. Isso é poderoso, porque isso vai se tornando verdade dentro de você. Grita aí, diga, Deus me ama. Não, ficou fraco, você vai olhar para as circunstâncias agora, eu vou contar até 3, você vai declarar um Deus me ama. Feche seus olhos, olhe para as circunstâncias que querem roubar a sua estabilidade agora. Olhe para as circunstâncias que têm roubado a sua paz, tem te deixado apreensivo, cheio de medo, tem te deixado irritado, tem te deixado amargurado. Eu vou contar até 3, você vai declarar o Deus me ama agora, para cada uma dessas circunstâncias. 1, 2, 3, Deus! Mais uma vez! Mais uma! Mais uma, mais forte, mais forte, mais forte, aleluia, glória a Deus, você é amado. A partir de hoje, esfrega na cara do diabo que você é amado, não fica com mau humor não desconta dos outros não permita aquilo se tornar um problema, não. Esfrega na cara do diabo, eu sou amado por Deus, Deus me ama. E uma segunda coisa, convide o Espírito Santo para ir nas áreas não tratadas da sua vida. Peça a Ele, o Espírito Santo invade cada área não tratada da minha vida, alcança cada área que ainda não foi tratada,
Alcança cada área do meu caráter que minha esposa já falou, que meu tio já falou, que meu primo já falou, que o outro já falou, que alguém já disse. Todas essas áreas que eu ainda não fui mudado, vem com a tua vida, com a tua unção, com a tua luz e trata cada uma dessas áreas. Peça essa vida ao Espírito Santo. Quantos querem ser restaurados, ter emoções estáveis? Diga aleluia. Sabe, nessa noite Deus quer tranquilizar a guerra interior que existe em nós, nos tornando felizes, alegres, satisfeitos, pessoas fáceis de lidar. Eu quero orar por você nessa noite. Talvez você diz: pastor, eu vivo em picos emocionais. Talvez você mesmo vê: pastor, não sou fácil de lidar, não sou uma pessoa fácil de tratar. Ou talvez você tenha visto nesses dias as suas emoções sendo abaladas por tantas coisas exteriores. Eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de hoje você vai ser conduzido pela rocha que está dentro de você, que é Cristo.